Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Neste Te Orienta de hoje, eu quero pedir a Deus a graça de poder falar diretamente ao seu coração, diretamente às realidades que mais afligem a sua vida, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus sentimentos. Há tanto tempo nós falamos de falso eu, do orgulho. Tanto tempo nós falamos de experiências dolorosas. Hoje nós podemos dizer de maneira muito profunda e muito confiante de que o Senhor veio de fato devolver a nós um coração. O homem, ao entregar-se ao pecado, perdera o seu coração. E na misericórdia de Deus, Ele envia o seu Filho único para trazer o homem de volta ao seu coração e o coração de volta ao homem. E é por isso que Ele dizia que daria um coração de carne a cada um de nós, a todo aquele que se aproximasse, a todo aquele que cresce, a todo aquele que se entregasse, a todo aquele que ouvisse a sua voz, a todo aquele que cumprisse a sua vontade. Esse teria um coração de carne, um coração capaz de sentir, um coração capaz de se entregar. Por isso a nossa meditação de hoje é redescobrindo o meu coração. Esse coração que a espiritualidade, a teologia costuma chamar de homem interior. E que nós constantemente transformamos o coração meramente em um sentimento. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, não. Para a igreja, para a espiritualidade, para Deus, o coração do homem é o cerne. É o coração do homem que Deus veio resgatar. É o coração do homem que Deus veio devolver. É o coração do homem que Deus veio trazer novamente o seu sopro e devolver-lhe a vida. Porque é uma grande tragédia aquilo que morre dentro do homem enquanto ele vive. E nós podemos chamar a morte do coração como uma tragédia. O que morre dentro do homem enquanto ele vive. E aí eu preciso olhar para mim, para as minhas histórias, para as minhas disposições e perguntar o que seria necessário para que eu fosse convencido de que eu sou um homem. E pergunto para você, o que seria necessário para te convencer de que você é uma mulher, de que você é um homem, de que você é gente, de que você é amado? Eu não disse, no começo, mas agradecer desde já a presença do Guilherme Soares, que veio, ao violão dar vida a esse programa de hoje. Seja bem-vindo, meu querido Guilherme. Espero que possamos tê-lo mais vezes em meio a nós. Então, quando eu perco a noção de que eu sou homem, de que eu sou mulher, de que eu sou amável, é porque, na verdade, eu acolhi a ferida como sendo eu. Adão, o falso eu,
a figueira, a folha da figueira, e nós vamos nos confundindo com a ferida. A ferida não sou eu, a ferida não é você. Mas é preciso que nós, para que tenhamos vida, nós possamos lançar fora tudo o que é morto, para que o nosso coração deixe de ser um sepulcro. Esvaziar o coração da morte para que deixe de ser um sepulcro. Um coração que mantém em si a morte não pode ser um coração ressuscitado, porque ainda não é um coração vazio. É um coração que traz um corpo, e um corpo inerte. Acolher a ferida como sendo eu é o grande perigo para todos nós. Mais uma vez o falso eu se revela. Mais uma vez o falso eu se apresenta como sendo a nossa verdade, porque o falso eu não é totalmente mentiroso, não é totalmente impostor. O falso eu, ele se alimenta de verdades. O falso eu se alimenta dos meus dons. O falso eu se alimenta das minhas qualidades. Mas ele não deixa de ser um falso eu. E só quando eu reconheço que eu não me sinto homem, mulher, pessoa, eu começo a ser curado. Porque tudo que é negado não pode ser curado. Eu não sei quantas vezes você padece, ou tantas vezes há quanto tempo você vem padecendo das suas dores e angústias. Eu não sei há quanto tempo você sofre carregando um fardo pesado, esse fardo que Jesus nos apresentara já nesse domingo, no Evangelho de domingo, falando sobre o problema do endurecimento do coração, o problema da insensibilidade do coração, o problema daqueles que ouvem, né, sem ouvir, daqueles que veem sem ver, daqueles que vão se afastando, se tornando insensíveis. É essa a experiência que nós precisamos fazer, lançar fora tudo aquilo que nos aprisiona à morte, para redescobrir o nosso coração. Eu falava num dos encontros também que Deus é aquele que fere onde nós estamos feridos, para que nós possamos então ser curados. É doloroso, é muito doloroso, mas não fazer nada já está doendo há tanto tempo, não é verdade? Nós temos medo de assumir a responsabilidade da cura por medo da dor, mas já está doendo. E o pior é uma dor vazia, é uma dor estéril. Uma dor estéril porque eu sei que eu não sou quem eu deveria ser. E eu me condeno por isso. E você se condena por isso. Não ser quem deveria ser. É, Guilherme? Ser quem deveria ser. Será que eu sou quem eu deveria ser? Será que eu sou quem, no fundo, eu não falo apenas de um sentimento raso, não. Eu falo dos meus anseios, dos momentos de solidão, quando eu deito na minha cama, quando eu entro no meu quarto, naqueles momentos solitários, quando eu posso falar comigo mesmo e eu me deixo revisitar as minhas verdades. E aí eu percebo que eu não sou quem eu deveria ser. E assim a minha fragilidade ela se torna uma fonte de vergonha. Lembra? Ler o Evangelho com os olhos da vergonha, ler o Evangelho com os olhos da cegueira. Tenho vergonha de ser quem sou, não me aceito como sou, logo começo a acusar os outros para desviar a atenção dos meus problemas, das minhas dificuldades. Mas o que eu venho apresentar para você não é desgraça, né? O que eu venho apresentar para você não é apenas mergulhar você nesse processo e deixar você mergulhado nas suas indagações. Não, de forma alguma. Eu venho apresentar para você um caminho de resgate ou um caminho de retorno, porque o resgate já foi feito. Eu vim trazer para você um caminho de retorno para que você redescubra o seu coração. E onde se encontra esse caminho de retorno? Ele está justamente no processo da redenção, né? No movimento da redenção. O homem se perdeu e Deus, entrou na história da humanidade para resgatá-lo. E o homem começa então a fazer um caminho de retorno. Um retorno daquilo que ele é. Um retorno para que volte novamente a ser imagem e semelhança. Um retorno para que novamente se sinta vivo, perceba-se parte. O grande problema de Narciso, no mito de Narciso, é que era alguém tão apaixonado por si, tão encantado por si, que ele acabou se odiando, Abraçou-se e morreu afogado. Morreu abraçado a si mesmo. A idolatria por si mesmo. Ela só destrói.
ela só corrompe. E por isso, esse caminho de retorno, de resgate, é importante, porque ele me faz reconhecer, te faz reconhecer que você é o lugar do acontecimento, da experiência de Deus. Você consegue entender a profundidade disso? Que você é o lugar do acontecimento da experiência de Deus. Você não é uma coisa, você não é uma força, você é o lugar, você é onde Deus se manifesta. Você é onde Deus, manifesta toda a sua glória. Deus, pousa na sua vida, Deus entra na sua vida, participa da sua vida e a sua glória acontece. Então, o homem é a glória de Deus. Então, o homem é o lugar do acontecimento, da experiência de Deus, porque este homem, depois de fazer uma experiência da humanidade, da experiência humana, à experiência divina, ele começa a ser conduzido. Mas não sem antes visitar os lugares despedaçados dentro de nós. Eu gostaria que você fizesse uma listinha dos lugares despedaçados que você possui dentro de você. Ixi, pá, estou todo quebrado, todo destruído. Não tem importância, faça uma listinha. Porque sem essa listinha, digamos assim, consciência, claro, do que está despedaçado, a gente começa a se sentir um menino de 10 anos no mundo dos homens, mas sem a habilidade dos homens. Você consegue compreender o que é isso? Você se sentir um menino de 10 anos no mundo de adulto, mas sem habilidade de adulto. Oprimido, desvalorizado ou mimado demais. Vão apenas mimar, não vão ver você como pessoa. Por muito tempo uma criança foi vista como meia pessoa. Por muito tempo uma criança foi vista na psicologia e na humanidade como sendo uma pessoa incompleta. E ainda hoje, infelizmente, há um pensamento assim, mas criança é uma pessoa completa. Ela não é incompleta. Mas como nós compreenderemos isso? Como nós compreenderemos a necessidade de crescer, de chegar à maturidade? Essa maturidade que não é um objetivo, e é preciso que nós entendamos isso, porque se a maturidade é transformada no objetivo, ela se torna uma experiência estática. A maturidade é um processo. Porque eu não sou maduro em tudo. Eu não vou ser maduro em todas as coisas. Assim como eu não sou especialista em tudo, quando eu estudo algo, quando eu me formo em algo, tem algo específico para mim. Mas tem realidades em que eu serei um analfabeto, um ignorante. Isso não é ruim. Mas se eu não conseguir trazer para dentro de mim a segurança de ser quem eu sou e fazer com que o caminho de retorno seja, de fato, reconhecer que eu sou o lugar do acontecimento da experiência de Deus e por ser este lugar eu preciso, de fato, vir à tona, eu nunca vou entender que eu preciso devolver o galho para o tronco. Devolver o galho para o tronco. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Então, nós não podemos achar que poderíamos viver tranquilamente, de maneira saudável, como galhos, distante do tronco. Não podemos. Não é possível. Então, esse caminho de retorno, ele passa por essa pobreza de me devolver ao tronco que é Cristo. De me devolver ao tronco que é Deus. E aí eu terei vida, porque a seiva da vida estará em mim. Entregar a mim mesmo o eu real, não é o eu ideal, entregar a mim mesmo. Quantos e quantos de nós estamos sofrendo porque nós criamos uma ideia, uma pessoa, uma personagem que vai ser santa lá na frente, que vai ser pura lá na frente, que vai ser um bom cantor lá na frente, que vai ser um bom gravador de vídeos, um produtor de vídeos lá na frente, que vai ser um bom músico lá na frente. Mas e agora? Cadê o eu real? Onde está o eu real? Se eu não sei lidar, se eu não sei voltar ao tronco, se eu não sei me devolver a Deus, eu não consigo, porque eu não posso pedir que Cristo entre na minha ferida enquanto eu me afasto e me mantenho distante dela. Eu preciso ir lá com Ele. Você precisa ir com Cristo à sua ferida. Não tem como Cristo ir sozinho para resolver sozinho. É preciso que você vá junto. É preciso que você faça a experiência junto. É preciso que você
queira se revisitar e se revisite para fazer uma experiência transformadora. Esse é o grande convite, para que assim nós possamos redescobrir o nosso coração e que assim você também redescubra o seu coração e que assim você se perceba lugar do acontecimento da experiência de Deus. E que assim você visite esses espaços, esses lugares que foram abandonados há muito tempo, que já cheira pó, que está cheio de teia de aranha, que você não visita, que você não quer ver, mas eles fazem parte de você e não somente fazem parte de você, como eles te ferem, te machucam, te envergonham, te humilham e te fragmentam. E eu podia fazer uma pergunta e vou fazer uma pergunta, eu nem ia fazer, eu tinha desistido, vou fazer a pergunta. Por que você não deixa Deus te amar? Ah, padre, mas Deus me ama. Eu não estou falando que Deus não te ama. Eu estou dizendo, por que você não deixa Deus te amar? Porque seu coração está ferido. E todo coração ferido quer estar no controle. Dizer que ama a Deus é estar no controle. Eu amo a Deus, eu determino, eu defino, eu decido. Recebi um elogio ontem no meu YouTube que me desconcertou. Pela franqueza, pela sinceridade, pela força, pela verdade. Porque não era apenas o elogio de dizer que você é bom simplesmente por ser bom, porque eu gosto do que você faz. É um elogio sincero. E a gente não sabe ser elogiado de verdade. Porque a gente quer ter o controle. Quando nos elogiam, as pessoas nos tiram o controle. Então, deixar Deus me amar é deixar-me dominar por Ele. Eu não quero ser dominado. E talvez um dos problemas nossos de conversão seja esse. A gente não quer ser dominado. A gente quer dominar. A gente quer possuir. A gente quer ter. E é preciso fazer essa experiência de deixar-se ser amado por Deus. No encontro passado nós falávamos sobre deixar-se tocar pelo sagrado. Hoje é deixar-se ser amado por Deus para que eu redescubra o meu coração. As alimentações do nosso coração, as alimentações que nós constantemente vivemos, esse coração que lamenta, ela valida a ferida, dá importância à ferida e muitas vezes nos aprisiona. O perdão é reconhecer que foi errado, teve importância, mas eu libero você. Porque perdoar é eu libertar o prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro sou eu. Eu liberto o prisioneiro e descubro depois que o prisioneiro sou eu. Porque não é um amor egoísta. Muito menos consigo. Nós não podemos analisar o egoísmo apenas como uma experiência para os outros, né? De querer dos outros. O egoísmo também de não dar a si mesmo uma vida nova. Não dar a si mesmo uma vida de qualidade. Não dar a si mesmo a oportunidade de modificar a sua vida. Não dar a si mesmo a chance de ser amado, a oportunidade de ser amado. Porque o amor egoísta, ele não respeita o direito do amado. Não respeita o direito do amado. Ele ama, mas ele não respeita o direito do outro. É ele quem decide o que o outro vai usar, é ele que decide onde o outro irá, e a gente não pode fazer isso com Deus. Você não pode fazer isso com Deus. Com ninguém, mas com Deus tão pouco. Porque o amor egoísta quer domesticar o outro. E esse amor egoísta que nós reconhecemos como sendo de Deus, também vem para nos domesticar. E não é isso. Você não é para ser domesticado, é para ser liberto. O amor de Deus não é egoísta. Amor ágape, ascese ágape, né? Do amor que amplia, do sagrado que amplia. E para isso é preciso que eu tenha autonomia. Redescobrir o meu coração é ter autonomia com uma simples, uma pura e uma reta intenção. Para terminar, eu quero só trazer a questão do versículo bíblico, uma passagem como embasamento, que está lá em Mateus 26, 31, que é Jesus dizendo a Pedro, né, sobre a questão da traição: todos vós
escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, os precederei na Galileia. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: ainda que todos se escandalizassem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. É Jesus querendo resgatar o coração de Pedro. E Pedro não está consciente de que ele precisa ser resgatado. Geralmente é assim. Jesus quer nos resgatar e a gente não se deixa resgatar. E o outro é João 21:15, que é quando Jesus vai até Pedro, depois de ressuscitado já, e vai dizer assim: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Porque Pedro não consegue amar Deus do nível, né, que Deus o ama, e ele percebe isso e ele se culpa, e ele abaixa os olhos. Jesus vai, né, até o nível de: Pedro, tu gostas de mim? E aí Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É Jesus resgatando o coração ferido. É Jesus resgatando o coração despedaçado de Pedro. É Jesus fazendo com que Pedro redescubra o seu coração, que o seu coração é passível de dor e sofrimento, mas ele não precisa parar e estacionar na dor. É a mesma realidade que eu trago para você neste programa. Não pare na dor. Não se torne uma coisa, uma força, um objeto. Você é lugar do acontecimento, da experiência de Deus. E tudo o que Deus quer fazer é resgatar o seu coração, te dar um novo coração. Um coração novo, um coração capaz de perdoar, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar-se, para então dar-se aos outros. Faça a experiência de descobrir o que é que está despedaçado dentro de você, que precisa ser refeito. Faça a experiência de perguntar para você mesmo: por que eu não deixo Deus me amar? Por que eu não deixo Deus me amar? Ou se você quiser ir um pouquinho mais longe, ouça Deus te perguntando: por que você não me deixa te amar? Você vai descobrir que não há justificativas que validem o seu pensamento. Porque Deus veio ao encontro daquele que estava perdido. E nós estamos perdidos e precisamos ser encontrados. Que o Espírito Santo te encontre, né, da maneira que está, mas que ele transforme o teu coração neste dia. Que o Espírito Santo modifique os teus pensamentos, a tua mentalidade. Que o Espírito Santo te dê a consciência de que você é pó, mas é pó que é um lugar do acontecimento da experiência de Deus. O homem é a glória de Deus. Que o Espírito Santo amplie os seus horizontes, que o Espírito Santo inspire a você os melhores propósitos, para que você redescubra o seu coração, para que você redescubra a alegria de ser amado e de amar livremente, com gratidão e com misericórdia. Que o Espírito Santo complete em nós tudo aquilo que a nossa humanidade ainda é incapaz de compreender. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim